Boa noite, queridos amigas, queridos amigos da Casa de Eline de Carvalho e de outras casas, de Charles, lá da França, do Alfredo Freire, nossos amigos. Uma boa noite a todos. É com muita alegria que nós vamos iniciar a nossa reunião desta noite, homenageando os 60 anos da Casa Espírita de Eline de Carvalho, que completa amanhã, dia 8 de agosto, fundada em 8 de agosto de 1961. Queremos aproveitar a oportunidade, cumprimentar todos os pais pelo Dia dos Pais amanhã, desejando a eles muita saúde, muita alegria, muita fé, muita esperança e muito amor. E aos pais desencarnados, as nossas melhores vibrações e a nossa gratidão. E vimos aí também que a Mara colocou para nós que é aniversário da Célia. E a gente não sabia. Parabéns também para a Célia, que ela receba o nosso abraço, nosso carinho, as nossas melhores vibrações. E para dar início, quem vai fazer a prece para nós é a irmã do fundador da casa, nossa querida Valda Fonseca. Boa noite, queridas amigas, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidas para essa prece. Primeiramente, vamos agradecer a oportunidade de termos comemorado mais um ano essa casa querida que é a Casa de Eline de Carvalho. Pedimos bênção e proteção para todas as pessoas que estão conosco nessa comemoração. Esperamos que estejamos no próximo aniversário todas juntas novamente. Muito obrigada a todos. Essa semana que seja uma semana de muita paz para todos nós, muita fé em nossos corações. Deus abençoe todos e dê paz e amor aos nossos corações. Vamos começar uma semana agradecendo e pedindo ajuda para que estejamos sempre com o coração voltado a Jesus, para vós, para a vossa doutrina e para o vosso evangelho. Tenhamos todos sempre um pensamento bom, uma prece nos nossos corações, para sempre estarmos em sintonia com a espiritualidade maior. Muito obrigada a todos, um abraço para todos e tenhamos uma semana de muita luz. Obrigado, tudo que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida Valda pela prece, nós que lembramos tanto do Sr. Antônio Fonseca, o irmão de nossa querida Valda. Nós agradecemos a ela e pedimos agora a Isabel para fazer a leitura do Evangelho para nós. Boa noite, queridas irmãs e irmãos do nosso grupo de estudos da Casa de Eline de Carvalho, que amanhã estará completando 60 anos de muito amor, carinho e aprendizado para todos que ali adentram. Agradeço aos fundadores da casa e aos que continuam nos proporcionando esta alegria. Parabéns, Casa de Adelino. E do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 15, item 10, fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, contidos os destinos dos homens na terra como nos céus. Na terra, porque à sombra dessa bandeira viverão em paz. No céu, porque quem a houver exercitado achará a recompensa do Senhor. Esta divisa é o facho celeste, o luminoso guia amparando o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. Ela fulgura no céu como santa auréola na fronte dos eleitos. Na terra está gravado no coração daqueles a que Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai, a vez de os reconhecer pelo perfume da caridade que espalham em torno de si.
Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que esta sublime máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a como regra de conduta, pois que ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se desgarrará nunca mais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e a buscar-lhe as aplicações. Submetei aos vossos atos ao exame da caridade, e deixai que a vossa consciência responda. Não somente ela evitará exercer o mal, como vos fará praticar o bem, visto que não basta uma virtude negativa, mas é preciso uma virtude ativa. Para fazer bem, não há sempre necessidade de ação da vontade. Para não fazer o mal, basta muitas vezes a inércia e a negligência. Amigos meus, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque os que a possuem sejam os únicos a salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, fez de vós melhores cristãos, empregai esforços para que, em si vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espiritistas e o legítimo cristão são uma e a mesma coisa, pois todos os que exercem a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. Obrigada a todos, fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Isabel o comentário, a leitura e também o seu comentário a respeito da casa, os seus cumprimentos para a casa. E agora nós vamos pedir a Leiner para ler a questão de O Livro dos Espíritos para nós. Boa noite, pessoal do Centro Espírita Adelino de Carvalho. É neste momento que nós vamos passar a estudar o Livro dos Espíritos, que é o Caridade e Amor ao Próximo, do capítulo 11º do livro 3º, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Aí vem a leitura intitulada Caridade e Amor ao Próximo. 886, o Kardec pergunta aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Aí os espíritos responderam a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Aí vem as explicativas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores,
nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmo temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quando mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior a seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa querida Leiner pela leitura e quero pedir desculpas à nossa irmã Jane de Brasília, que eu não citei Brasília quando eu falei as cidades, né? Então, uma boa noite para você, Jane. Como sempre, muito bem-vinda, né? E agora, para dar continuidade, nós vamos pedir ao senhor Vicente para fazer o comentário para nós. Prezados irmãos, companheiros e amigos do Centro Espírita Adeline de Carvalho, nós estamos aqui com o Evangelho, comentário do Evangelho, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O item número 10. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Aqui fala do meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Está contido os destinos dos homens sobre a terra e no céu. Na terra, porque nesse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. Então, feliz daquele que estiver praticando a caridade. Não tem outro caminho melhor do que o caminho da caridade. Não só porque eles não é só eles que salvam, não. Mas conduz à terra prometida. E é aqueles que Jesus falar, passai à direita, vós benditos de meu Pai. Vós reconhecereis pelo perfume de caridade. Nós sabemos que perfume de caridade, isso não é para qualquer não, mas o Sr. Chico Xavier tinha perfume. Inclusive, o Divaldo Pereira Franco conta que, certa vez, eles dois passeavam numa cidade que chama Aparecida, e ele, uma hora lá, consertou o paletó, sacudiu assim, desabotoou o paletó, abriu, balançou, arrumou, e diz o Divaldo que veio um perfume que inebriou. Falou, Chico, mas que perfume, hein? Ele falou assim, essa cidade de Aparecida é a cidade das rosas, ela é uma cidade perfumada. Aí o Divaldo falou assim, não é não, esse perfume, Chico,
saiu de você. Falou, Divaldo, se tivesse de sair algum perfume de mim, ia cheirar a Detefon. Ele falou, não, é seu mesmo. Então, ficou provado, o Sr. Chico tinha perfume de caridade. Mas ele não gostava que falasse, ele não queria. Ele se sentia elogiado. Mas a verdade é essa mesmo. E tanto que, devido às suas perfeições morais, que a caridade perfumava ao seu redor. Então, nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem, de que, dando por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo, como com um tal guia, o homem não perderá jamais. Então, feliz daquele que interessar fazer a caridade, fazer mesmo, sem não ter outro pensamento, fazer a caridade. Porque para conseguir uma caridade pura, precisa da vontade, da ação da vontade. E para fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Quer dizer que há homens que falam assim, não, eu sou assim, eu não desejo mal para ninguém e não faço mal a ninguém. Então, o meu comportamento é esse, mas esse é um grande mal. Precisa é desejar o bem, fazer o bem para os outros. Porque o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer culto que a pertença. Pode ter a religião que for, está com Deus, não tem erro. Nós tem as nossas trovinhas, que é notas de amor. Fala assim, há muitos ensaios de amor, e amor só vive a contento. Depois de purificado, há fogo de sofrimento. Não zombes se vês caído o coração de quem ama. Brilhante não perde o preço, abandonado na lama. O amor é assim como um sol, de grandeza indefinida, que não dorme nem descansa no espaço de nossa vida. Amor é devotamento, nem sempre só bem-querer. Bendito aquele que dá, sem pensar em receber. Não há palavras que conte, por mais vibre, cante ou brade.
a glória do amor perfeito, quando chega a eternidade. Bom, que Jesus abençoe agora e sempre, e que os meus irmãos do Grupo Espírita Adelino de Carvalho fiquem com Deus agora e sempre. Nós agradecemos ao nosso querido irmão e amigo Seu Vicente pelo comentário nessa noite em que estamos comemorando os 60 anos da Casa Adelino de Carvalho. Muito obrigada, Seu Vicente. E agora, para dar continuidade, como é o aniversário, nós vamos pedir à nossa querida Ana Cláudia, que é secretária do centro, para apresentar um breve histórico sobre as atividades da nossa casa, da Casa Espírita Adelino de Carvalho. Com a palavra, Ana Cláudia. Boa noite, queridos amigos do nosso grupo de leitura. É com alegria que hoje estamos reunidos para comemorar os 60 anos da Casa Espírita Adelino de Carvalho. Que Deus continue iluminando esta casa, os seus trabalhadores, que abençoe o fundador da nossa casa, o Sr. Antônio Fonseca de Abreu, o nosso querido patrono, o Sr. Adelino de Carvalho, essa casa que nos acolhe, que nos ampara, que nos intui sempre, que auxilia-nos nas nossas tarefas. É um repouso, é um retiro, é uma luz para as nossas almas. Nós viemos hoje para falar um pouco das atividades da nossa casa e nós vamos nos lembrar que em 8 de agosto de 1961, quando o senhor Antônio Fonseca inaugura a nossa casa, ele o faz numa reunião de passes, de palestra e passe, às 6 horas da manhã, das 6 às 7, e a leitura do evangelho que ele fez nesse dia foi o bem e o mal sofrer. Coincidentemente ou não, é a última lição que ele lê também antes do seu desencarne, na reunião pública de quinta-feira. Mas ele inaugura a casa numa terça-feira, 6 às 7 da manhã, então das 6 às 7 na terça e no sábado deveriam ocorrer essas reuniões com os passes. Reuniões essas que se mantêm até hoje. Elas acontecem, exceto no período da pandemia, que ficou suspenso por mais de um ano, agora já retornaram presencialmente os passes, pelo menos na terça-feira, no sábado ainda não, mas na terça-feira já está acontecendo. Nós temos também as atividades que começaram em 1962, que foram a sopa fraterna, o corte de cabelo e as aulas de moral cristã, que hoje nós temos o nome, nós chamamos de Departamento de Infância e Juventude, que são as aulas de evangelização. Essas atividades que se mantêm até hoje ininterruptamente, exceto no período da pandemia, que começou em 2020. A evangelização até hoje, desde o início da pandemia, continua sendo virtual. O corte de cabelo está suspenso por enquanto. A sopa fraterna ficou suspensa por um tempo, mas já retornou também com a entrega da sopa na porta do centro, sem que as pessoas adentrem a casa. Mas a gente tem outros departamentos. Nós temos departamento de estudo, da Mocidade Ampare, que acontece todo domingo das 8h30 às 9h30. No domingo também tem passes e palestra, das 7h30 às 8h30, hoje comandada pelo Sérgio. Nós ainda temos, o bazar fraterno, ou a equipe do artesanato que produz todos os artigos que serão comercializados no bazar, que auxilia muito a nossa campanha do Natal,
que nós fazemos uma distribuição de cestas de aproximadamente 700 famílias cadastradas no final do ano. Além do bazar fraterno que nos auxilia, nós temos outras atividades que auxiliam também nessa campanha. Geralmente é a pizza fraterna ou então é uma galinhada fraterna, alguma coisa que a gente faz ao longo do ano para auxiliar na compra desses itens que serão doados em comemoração ao aniversário do nosso Mestre Jesus. Temos ainda o departamento da peregrinação, que é o pessoal que faz a reunião na terça-feira e vai à casa dos doentes, dos enfermos, para aplicar os passes. Hoje esse trabalho também está sendo feito virtualmente, vamos dizer assim, em que há essa vibração para todos os enfermos, eles também estão conectados nesse momento. Nós temos a Biblioteca Humberto de Campos, em que é emprestado os livros para que as pessoas possam estudar. Temos o Enxoval do Recém-Nascido, que é um trabalho excelente, feito por uma equipe bem grande, que todo mês distribui aí pelo menos 7 enxovaizinhos, auxiliando aí 7 mães por mês. Quando quando tem um pouco mais de material, dá para fazer outros enxovais. Nós temos o Bazar da Pichincha, que comercializa itens que foram doados para casa, geralmente usados, roupas, sapatos, acessórios, alguma coisa que a gente possa comercializar a preços bem módicos, né? Bem baratinho mesmo. Mas esse bazar, ele auxilia porque ele paga pequenas contas da casa, né? Contas de água, essas coisas assim que nós precisamos custear. Então, todas essas atividades, todos esses trabalhos desenvolvidos por diversas equipes, são muitas pessoas envolvidas, faz com que todos nós tenhamos possamos nos unir. Embora não participemos de todas as atividades, mas somos parte de algo maior do que nós mesmos, que é essa casa que ficará para a posteridade, que nós vamos embora e ela vai continuar, se Deus quiser. Os que vêm depois de nós, né, as crianças que estão sendo formadas na evangelização, serão os futuros trabalhadores dessa casa, e ela vai ser centenária, bicentenária, igual outras que tem por aí, né? Pelo menos centenária a gente tem aqui, né? O Aurélio Agostinho, o Uberabense, são casas que estão aí trabalhando há mais de 100 anos. A nossa casa, a nossa querida casa, que Deus a abençoe, que Deus abençoe a todos os trabalhadores, todos os frequentadores, tanto do plano físico como do plano espiritual. E assim, queridos amigos, nós encerramos a nossa parte, desejando a todos uma boa noite. Fiquemos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Ana Cláudia pela apresentação desse trabalho tão importante, porque é preciso de divulgar, porque as pessoas que adentram o centro agora podem participar de algum departamento, de algum trabalho, na medida em que elas ficam sabendo. É muito importante. Muito obrigada, Ana Cláudia, por esse trabalho maravilhoso. E agora o Marco Antônio, que é sobrinho de seu Antônio, filho da Valda, com a sua esposa Célia, vai apresentar para nós o texto Espírita na Equipe. Boa noite a todos. É com grande alegria que nos reunimos mais uma vez nessa data tão especial, que é a comemoração dos 60 anos da Casa Adelino de Carvalho, a quem nós somos tão gratos, a todos aqueles que fundaram, que continuam na casa, que nos acolheram, nessa primeira casa espírita, que nós participamos realmente, efetivamente, contribuímos. A gratidão é muito grande, a gente se sente muito feliz de poder estar aqui nessa noite junto com os irmãos, mesmo à distância física, mas ligados com Jesus,
com o seu Adelino e com toda a espiritualidade que envolve a Casa Espírita Adelino de Carvalho. A mensagem da noite de hoje se intitula O Espírita na Equipe. Numerosos companheiros estarão convencidos de que integrar uma equipe de ação espírita se resume em presenciar os atos rotineiros da instituição a que se vinculam e resgatar singelas obrigações de feição econômica. Mas não é assim. O espírita, no conjunto de realizações espíritas, é uma engrenagem inteligente, com o dever de funcionar em sintonia com os elevados objetivos da máquina. Um templo espírita não é simplesmente construção de natureza material. É um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente, no que se reporta à consciência e à justiça, à edificação do destino e à imortalidade do ser. Lar de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Não bastará frequentar-lhes as reuniões, é preciso auscultar as necessidades dessas mesmas reuniões, oferecendo-lhes solução. Respeitar a orientação da casa, mas também contribuir de maneira espontânea com os dirigentes, na extinção de censuras e rixas, perturbações e dificuldades, tanto quanto possível no nascedouro, a fim de que não se converta em motivos de escândalo. Falar e ouvir construtivamente. Efetuar tarefas consideradas pequeninas, como sejam sossegar uma criança, amparar um doente, remover um perigo ou fornecer uma explicação, sem que para isso haja necessidade de pedidos diretos. Sobretudo, na organização espírita, o espírita é chamado a colaborar na harmonia comum, silenciando melindres e apagando ressentimentos, estimulando o bem e esquecendo omissões no terreno da exigência individual. Todos nós, encarnados e desencarnados, comparecemos no templo espírita no intuito de receber o concurso dos mensageiros do Senhor. No entanto, os mensageiros do Senhor esperam igualmente por nosso concurso. No amparo a outros e a nossa cooperação com eles será sempre, acima de tudo, trabalhar e servir, auxiliar e compreender. Então, essa mensagem mostra que na equipe espírita, o espírita é muito mais do que simplesmente alguém que comparece às reuniões ou que doa algum valor econômico. É alguém disposto a colaborar principalmente na harmonia geral. E esse comportamento nós devemos estimular não só dentro da casa espírita, mas no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Nesse aniversário de 60 anos, eu particularmente tenho sempre uma referência na minha vida, que é o tio Antônio Fonseca. Eu tive o privilégio de morar com ele durante quase 5 anos em Uberaba e pude ver que ele sempre era o mesmo, tanto na casa espírita quanto na sua casa, né? No seu lar. Então, ele era o mesmo na equipe espírita do centro espírita e na equipe espírita doméstica. Ele sempre foi uma pessoa coerente, que jamais buscou forçar que os outros adotassem suas crenças, mas o seu comportamento, o seu estilo de vida, a sua disciplina, o seu bom humor, a sua alegria, né, permanente, era uma pessoa de uma alegria serena sempre, né? Isso tudo nos atraíam e nos atraíram a todos. Graças a eles, eu sou espírita, me tornei, quer dizer, nasci em berço espírita, mas efetivamente comecei a me tornar parte de uma equipe espírita, justamente na casa de Adelino de Carvalho, ele que me convidou para participar, né? E eu comecei a participar às terças-feiras, nas peregrinações com a nossa querida, saudosa Dona Maria, né? E foi ali que eu comecei a minha jornada realmente dentro do Espiritismo, embora já conhecesse desde pequeno, e tive o privilégio de acompanhá-lo na coleta, em várias atividades que ele participou, mas principalmente de vivenciar a sua presença dentro de casa, onde ele era o mesmo. Ele não se contradizia.
Ele sempre foi aquela pessoa que serviu e serve ainda de inspiração para todos nós. E graças a ele a gente pode dizer também que nossa família toda é espírita, porque minha mãe acabou se tornando espírita, meu pai também por causa dele. E todos nós acabamos recebendo essa influência maravilhosa. Então que Jesus ampare o tio Antônio onde quer que ele esteja, ampare essa casa espírita. E agora a Célia vai tecer mais algumas considerações sobre a mensagem da equipe espírita e sobre o tio Antônio, que ela também, graças a Deus, teve a oportunidade de conhecer e conviver durante algum tempo. Boa noite a todos os queridos irmãos e amigos da Casa Delinde de Carvalho. Esse mês festivo, 60 anos de trabalho no bem, nós estamos tendo o privilégio e a alegria de sermos convidados para tecer algumas palavras aqui e essa oportunidade de trabalho que tem nos dado esse tempo todo. Quero agradecer muito que nessa casa eu recebi um dos abraços mais queridos que eu nunca esqueci na minha vida, que foi o abraço da dona Raimunda. A dona Raimunda, ela tinha um abraço, eu conversava pouco com ela, mas quando ela me abraçava, eu sentia que eu estava recebendo uma energia de muita luz. Então são outros corações queridos também, que fazem parte da nossa lembrança nessa casa, e a alegria de conviver com esses corações que atualmente estão aí sustentando, trabalhando a casa. E nós queremos deixar aqui registrado, com muita alegria, a bênção que Deus me deu de ter conhecido e convivido muito diretamente com o querido tio Antônio, como assim o chamava. Tio Antônio, todas as vezes que eu leio o Evangelho, a explicação do homem de bem, eu me lembro dele. Porque realmente um homem de hábitos simples, de uma maneira assim, ao mesmo tempo que conversávamos muito, ele tinha as palavras certas, medidas, e ele era mais o exemplo mesmo. Eu sentia que com todas as dificuldades que ele tinha como homem vivendo na Terra, ele era aquela pessoa, ele é na verdade, que procurava fazer o exercício do Evangelho na sua vida. Dentro da sua casa espírita, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua família. E eu, graças a Deus e meus filhos, tivemos muita alegria. E no mês que ele partiu, no mês de maio, eu tive a grata satisfação de receber um cartãozinho dele do Dia das Mães, me mandando umas palavras muito carinhosas, como ele fazia. Ele pegava o telefone, ele ligava, ele punha cartinha no correio, ele se preocupava e era um homem de muitas tarefas. Então fica aqui registrado a minha alegria, o meu agradecimento e o meu amor por ter conhecido e convivido e que Deus me deu a oportunidade de reencontrá-lo em outras paragens para o nosso abraço fraterno e nosso bom papo que tanta falta me faz. Um abraço a todos, parabéns à casa, a todos os trabalhadores na espiritualidade e no mundo físico por esse momento de alegria. Viva a Casa Delinde de Carvalho pelos seus 60 anos de trabalho no bem. Parabéns, irmãos queridos. Nós agradecemos a nossa querida Célia, o nosso querido Marco Antônio, pelo comentário a respeito do texto e, sobretudo, por essa recordação tão afetiva, tão calorosa, tão importante esse registro para a história de nossa casa espírita, não é? Como era o senhor Antônio, como a Célia falou aí, né? E o Marco Antônio também. É uma pessoa bastante recatada, mas sempre presente nas tarefas. Então, a gente fica muito feliz. A Ivana colocou aí a foto dele, não é? É sempre humilde, sempre muito atencioso com todos aqueles que o procuravam. Então, nós agradecemos ao sobrinho e à esposa do sobrinho, sobrinha indiretamente, né? Diretamente, eu acho, e que possamos comemorar este aniversário mais vezes para abraçá-lo no mundo espiritual, agradecendo por tudo. E a lembrança da dona Raimunda foi algo excepcional, uma companheira excepcional também, que a Célia fez referência, que nós ficamos muito agradecidos. E agora nós vamos pedir a Silvana, antes, porém, parabenizar a Célia pelo aniversário, Célia. Receba de todos nós o carinho, essas rosas que já foram colocadas, as frases e as melhores vibrações. Que Deus te ampare e abençoe. E agora pedimos a nossa Silvana e o Pedrinho que nos apresentem uma poesia. Boa noite a todos. Eu e o tio Pedrinho vamos ler nossa prece
do livro Encontro de Paz, de Maria Dolores Chico Xavier. Ampara-nos, Senhor, este repouso de amor, em que a paz nos descansa, porto, refúgio, lar, em que podemos cultivar as bênçãos da esperança. Perante a caridade por dever, faze-nos perceber que nesta casa em que nos aconchegas, a todos nos entregas, a bendita oficina que nos renove a fé na bondade divina. De rotina em rotina e surpresa em surpresa, deixa-nos discernir que, em contemplando a própria natureza, da rocha mais hóstil ao solo mais fecundo, tudo é auxílio na lei, se te atende na estrada ao lema de servir. Tudo é auxílio na lei, do firmamento ao chão. Serve o sol, serve o mar, sem derramar-se em vão. O tronco não devora os frutos que oferece. A fonte ajuda e passa em sussurros de prece. O vento ampara a flor perfuma a vida. Faz-se pão e celeiro, a semente esquecida. Ajuda-nos, Senhor, a repartir o bem, sem traçar condições, sem perguntar a quem. Aspiramos a ser contigo dia a dia, bálsamo, reconforto, união, alegria. Agasalho do templo e coração da escola, o prato que alimenta e o verbo que consola. Concede-nos o dom de cooperar contigo, trabalhar e seguir pelo teu braço amigo, tanto à luz do porvir quanto na luz de agora. Faze por fim, Senhor, que a nossa casa seja, hora por hora, um caminho de fé para o reino do amor. Boa noite a todos, muito obrigado, fiquemos todos com Deus. Eu e a Silvana parabenizamos a Casa Adelino de Carvalho por seus 60 anos de idade. Que Deus abençoe sempre e o seu fundador. Muito obrigado. Nós agradecemos a nossa querida Silvana, o nosso querido Pedrinho, por essa poesia maravilhosa. E queremos agradecer a Marden também, que fez um texto aqui cumprimentando a casa pelos 60 anos. Que Deus a abençoe, Marden. E agora, continuando a nossa programação, nós vamos pedir a Mara para apresentar uma mensagem do senhor Adelino de Carvalho para nós. Boa noite a todos, aos irmãos do grupo de estudos de sábado à noite. Hoje eu farei uma leitura sobre o trabalho da peregrinação visto pelo plano espiritual. E antes de ler, eu gostaria de colocar aqui para vocês que o nosso grupo da peregrinação, que atua semanalmente em visita aos nossos irmãos enfermos, continua seu trabalho virtual durante toda essa pandemia. Impossibilitados, de estarmos pessoalmente com nossos assistidos, nós nos reunimos toda terça-feira, ao horário de sempre, e elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, transmitindo a todos eles as nossas melhores vibrações de amor. E também, aproveitando essa oportunidade, queremos agradecer de todo o coração a esta casa abençoada, que completa seus 60 anos de muito trabalho, todos eles nos trazendo a luz e o farol a iluminar a nossa caminhada.
tornando-as mais leves e com os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. O título da mensagem é Trabalho de Peregrinação visto do plano espiritual. Uma psicografia de Celso de Almeida Afonso e pelo espírito do nosso querido Adelino de Carvalho. É sobremaneira honroso para nós sermos chamados a cooperar em um trabalho de peregrinação. A nossa equipe de amigos desencarnados é formada de 15 elementos, divididos em pequenos grupos de 2, 3 ou 4, à espera de tarefas indicadas segundo as nossas possibilidades de trabalho. Os batedores ou amigos de espera vão à frente do grupo para orientar e dar harmonia ao ambiente a ser visitado e fazer a vistoria da caminhada. Outros têm como incumbência fornecer mentalmente pensamentos aos nossos irmãos encarnados com o intuito de fornecer-lhes intuições para o bom andamento do trabalho. A nós compete a conversação com amigos desencarnados que nos acompanham. Alguns deles em estado de inércia, outros em estado de prantos, outros de saudades e alguns de alegria por sentirem-se próximos de parentes encarnados, assistindo ao trabalho generoso que o amigo faz, carregando uma sacola, dando uma palavra de apoio, caminhando, servindo e sendo útil ao trabalho de Jesus na propagação de amor e progresso. A nós, espíritos desencarnados, cabe apenas dar-vos de quando em quando, através da palavra escrita, o pedido de prosseguir. Façam toda a caminhada levando alegria e otimismo para aqueles que vos esperam com ansiedade, aguardando os momentos de felicidades que poderão passar junto de vossa companhia. Crianças e adultos, com o sorriso e a esperança no mundo melhor, aguardam essa hora que podemos levar-lhes as mensagens de amor e fraternidade. Irmãos de caminhada, familiares, amigos, inimigos, conhecidos e desconhecidos, vossos estão vos acompanhando neste trabalho. Prossegui, porque com o trabalho de nossa parte é que começa a melhoria do mundo de amanhã. Esquecei o obsessor e lembrai o irmão. Esquecei os reveses e pensai no futuro. Jesus vos espera no trabalho que vos foi designado. Amai e prossegui, não desanimais. Alguém precisa de nós e nós precisamos de alguém. Jesus nos abençoe. Adelino de Carvalho. Mensagem psicografada pelo médium Celso de Almeida Afonso, em reunião do dia 9 de janeiro de 1979, no Departamento de Assistência Social Mariano da Cunha Júnior, do Centro Espírita Aurélio Agostinho, Uberaba, Minas Gerais. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos a nossa querida Mara por essa maravilhosa mensagem, nos explicando a respeito da peregrinação. Que beleza, né, gente? E agora convidamos a Ivana e o Paulinho para apresentar também uma poesia para nós. Boa noite, prezados amigos, boa noite, prezadas amigas. Hoje trouxemos do livro Estradas e Destinos o poema Caridade e Vida. Partíamos a equipe de serviço para aprender na terra a servir por amor. Quando ouvimos atentos a palavra serena do instrutor. Irmãos, a terra é sempre a nossa grande escola.
Onde plantar o bem lembra luta renhida. Tereis convosco a eterna providência. Ide e considerai, primeiro a vida. Deus clareou a inteligência humana, e a inteligência humana fez do mundo amplo facilitário de trabalho, que lhe nasceu do cérebro fecundo. Naves e ondas, firmamento afora, cidades ostentando harmonia e grandeza, máquinas, invenções e experimentos, tudo é sagrado para a natureza. Entretanto, anotai, antes de tudo, na civilização da nova era, sois obreiros do amor. Caminho adiante, na seara do bem que vos espera. Entre os carros triunfantes da cultura e os louros imortais de nobres gênios, crueldade e violência, ódio e penúria, são chagas ancestrais de outros milênios. Estampai vossa voz nas vozes generosas, que renovam a fé nas almas combalidas. E ponde as vossas mãos nas mãos abençoadas, que socorrem a dor, lavando-lhes as feridas. Ide a mágoa das mães na provação que oprime, e extirpai-lhes do peito o fel do desconforto. Amparai as crianças desprezadas, e evitai sobre a terra o estigma do aborto. Não vos equivoqueis, fitando a ciência, refugindo no chão e conquistando espaços, a humanidade em si chora, aflige-se e clama, esperando por Deus em vossos braços. Finda a palavra do mentor amigo, eis-nos na terra ao sol ante o mundo opulento, das cidades que brilham carregando insegurança, angústia e sofrimento. Então reconheci que acima do progresso, dos grandes povos reis que se transformarão, somente a caridade, assegurando a vida, pode criar na terra a paz do coração. Essa é uma poesia de Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós muito agradecemos por mais essa oportunidade e queremos deixar aqui o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso amor pela nossa casa espírita e por todos os nossos amigos e irmãos que lá estão. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa querida Ivânia e ao nosso querido Paulinho pela linda poesia, pelos cumprimentos também à nossa casa, não é? E vamos dar continuidade. Houve um descompasso, porque o meu celular ele recomeçou 3 vezes a apresentação, mas voltamos a tempo. E agora vamos ouvir a participação do Paulo Márcia, nossa querida Nilma, com a mensagem apresentando para nós a mensagem titulada A Influência do Espiritismo. Boa noite a todos. É com muito prazer e alegria que podemos participar desse grupo de estudo e de orações às noites de sábado. Boa noite a todos. Hoje estamos reunidos com um objetivo ainda mais importante, um objetivo maior, que é a alegria de podermos comemorarmos os 60 anos da nossa amada Casa Adelino de Carvalho. É com muita gratidão que nós participamos, com muita alegria no coração, com muito amor, com gratidão a todos os fundadores, à direção, a todos os trabalhadores da casa, a toda a espiritualidade maior que nos ampara e nos sustenta. O que nos coube na noite de hoje
É a leitura da mensagem A Influência do Espiritismo, no livro A Verdade Responde. Psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espíritos de Emmanuel e André Luiz. A influência do Espiritismo, em verdade, a feição de movimento libertador das consciências, será precioso fator de evolução em toda parte. Na ciência, criará novos horizontes à glória do Espírito. Na filosofia, traçará princípios superiores ao avanço inelutável do progresso. Na religião, estabelecerá supremos valores interpretativos, liberando a fé viva das sombras, que a encarceram na estagnação e na ignorância. Na justiça, descortinará novos rumos aos direitos humanos. No trabalho, proporcionará justa configuração ao dever. Nas artes, acenderá a inspiração da inteligência para os mais arrojados voos ao país da beleza. Na cultura, desabotoará novas fontes de luz para a civilização fatigada e decadente. Na política, plasmará nova conceituação para a responsabilidade nos patrimônios públicos. Na legislação, instituirá o respeito substancial ao bem comum. E em todos os setores do crescimento terrestre, à frente do futuro, ensinará e levantará, construindo e consolando, com a verdade, a nortear-lhe a marcha redentora. Entretanto, somente no coração é que o Espiritismo pode realmente transformar a vida. Não basta erguer-se o homem às novas experiências de natureza exterior, sem bases no sentimento. Civilizações múltiplas há surgindo no mundo, alcançando o apogeu e descendo de novo aos sepulcros de pós e cinza. Conduzamos o coração às bênçãos da doutrina salvadora que abraçamos com Cristo, e desse modo a ressurreição da terra, começando por dentro de nós, constituir-nos-á no abençoado amanhã, o paraíso conquistado para nossa alegria perpétua em perpétuo esplendor. Muito obrigado pela oportunidade, boa noite a todos, fiquemos com Deus. Boa noite a todos e muito obrigado por essa abençoada oportunidade. Nós agradecemos aos nossos queridos irmãos Nilma e Paulo Márcio por essa belíssima mensagem. E agora vamos pedir a Volanda para apresentar um relato para nós. Boa noite a todos. Vamos ler do livro A Vida Escreve, psicografia de Valdo Vieira pelo Espírito Hilário Silva, capítulo 19, intitulado Só Cresce para Baixo. Você tem a força de Deus nas mãos. Você não é homem para viver na obscuridade. Por que não montar gabinete próprio num dos melhores pontos da cidade a fim de atender ao povo? Você nasceu para melhor destino. Estamos todos prósperos e poderemos naturalmente ajudar. Adelino de Carvalho, abnegado médium passista de Uberaba, em Minas, começou a ouvir semelhantes frases de muitos amigos admiravelmente situados no círculo das finanças. E tantos elogios ouviu que passou a considerar intimamente a possibilidade de casa no centro urbano. Não precisava de grande mansão. Um palacete que não desse muito trabalho seria bastante. Um lugar em que pudesse acolher as visitas com elegância e decência. Quando o plano se tornou amadurecido no pensamento, concentrou-se e pediu a opinião da esfera espiritual. Quem compareceu foi Antônio Logogrifo,
excelente amigo desencarnado. Adelino expõe o projeto e roga parecer. Logogrifo, no entanto, passa a esclarecer o bondoso, que um médium, antes de tudo, precisa assistência moral, que não lhe convinha figurar uma situação que não tinha, que devia permanecer no domicílio singelo e que os amigos não podiam efetuar aquilo que somente a ele competia fazer. Mas, suspirou o médium contrariado, não posso aspirar à melhoria? Valorizar os meus interesses? Elevar-me socialmente? Pode sim, ditou o espírito amigo, mas não à custa de vãs aparências, e sim por seu próprio esforço, lutando, amando, servindo, batalhando em favor do bem. Então, crescer no mundo será sempre vaidade? Gemeu Carvalho, triste. Não, Adelino, obtemperou o companheiro, não é bem isso. A vaidade tem consigo o progresso da cauda de cavalo. Como assim? E o amigo espiritual informou sorridente. Só cresce para baixo. Como quem acorda de longo sono, Adelino sentiu estranho contentamento. Compreendeu, então, que na sua modesta casa já morava a felicidade. E chorando de alegria, pôde apenas dizer: Deus lhe pague, meu irmão. Hilário Silva. Parabéns à nossa amada Casa Adelino de Carvalho pelos seus 60 anos de existência. Gratidão eterna aos fundadores, ao patrono, a todos os que trabalharam e aos colaboradores atuais desta querida casa que nos acolhe, que nos ensina com tanta dedicação e carinho. Pedimos a Jesus e aos benfeitores espirituais que continuem iluminando esta casa bendita. Obrigada por tudo. Muito obrigada, amigas e amigos. Tenham uma ótima noite. Nós agradecemos a nossa querida Volanda pela leitura deste relato maravilhoso que nos mostra a importância da simplicidade, não é? E ficamos muito felizes com seus cumprimentos, Volanda, para a casa no finalzinho, que demonstra aí que estamos diante de uma pessoa para fazer comentários. E para dar continuidade, agora nós vamos pedir a Alessandra e Andra que vão apresentar uma mensagem para nós. Nós agradecemos as nossas queridas irmãs Alessandra e Andra, né? A mãe e filha, apresentando para nós essa mensagem. A mãe da chama. E agora nós vamos ouvir a Cidinha fazendo relato de casos para nós. Queridas amigas e amigos da Casa Espírita Adelino de Carvalho, boa noite. Estamos hoje, como sempre, em nossa reunião fraterna de sábado, hoje em um dia especial, pois estamos dando início às comemorações do aniversário de nossa Casa Espírita. Nossa casa amanhã completará 60 anos. 60 anos de amor, de paz, de fraternidade e ensinamentos. A nossa gratidão eterna a Deus, a Jesus, a equipe espiritual da casa, especialmente o Sr. Adelino de Carvalho, por pertencermos a esta casa de amor que nos acolhe, nos ampara, nos equilibra, indicando-nos o caminho a seguir. E hoje me coube contar 5 fatos da extraordinária mediunidade do Sr. Adelino de Carvalho, como médium receitista, pois ele tinha mais de 10 mediunidades. Mas aqui nós vamos nos deter na mediunidade dele como receitista. Então, o primeiro fato foi narrado pelo senhor Antônio Corrêa de Paiva. Na ocasião que aconteceu esse fato, ele ainda não era espírita, mas ele disse que estava na casa de amigos e presenciou uma cena de uma mãe aflita com uma criancinha no colo que estava sendo tratada pelo doutor Henrique Krieger, que era amigo e compadre do Sr. Adelino de Carvalho. Era padrinho da sua filha, Celina.
A mãe entrou na sala aflita e perguntou se ele conhecia outro médico, pois a criança já tinha sido desenganada pelo doutor Henrique. E ele disse que não sabe porque lembrou-se do seu Adelino de Carvalho e foi ao encontro de outro médium, José Bertolucci. E os dois foram buscar o senhor Adelino, que se prontificou logo a ir atender a mãe. O espírito se manifestou, modificou a medicação e tranquilizou a mãe, dizendo que a criança iria viver e ainda teria muitas coisas a realizar na vida. E a criança sarou mesmo. No segundo caso, foi através de uma carta de Salvador, na Bahia, pedindo uma receita para determinada pessoa. E a resposta foi a seguinte: a pessoa para quem é solicitada a medicação já não mais precisa dela, encontra-se no plano espiritual. E dias depois, uma carta vinda de lá com a pessoa arrependida, pois ela havia feito um teste do senhor Adelino de Carvalho. O ponto bom foi que ela encontrou naquele fenômeno a verdade da orientação espírita através da mediunidade e modificou-se. O terceiro caso é de uma criança acidentada que foi tratada em um hospital por vários dias ou semanas e por um médico que a desenganou. Então levaram-na no Centro Espírita Vicente de Paulo, onde foi atendida pelo senhor Adelino de Carvalho. E o espírito, por seu intermédio, medicou a criança e disse que confiassem que a criança iria ficar curada. A mãe, contente, foi no outro dia contar para o médico. E o médico disse que ele iria mover uma ação contra o senhor Adelino. Disse que se a criança curasse, ele rasgaria o diploma dele. E se ela não curasse, que ele iria processá-lo, né? A criança curou, mas o médico não rasgou o diploma. No quarto caso, é de uma moça de Goiás que estava tratando da vista sem resultado. Ela estava perdendo a visão. Procurou o seu Adelino e os espíritos modificaram a medicação, mandaram a moça pingar água fluidificada nos olhos e tomar passes. Em 3 dias ela se curou. E esse médico também quis processar o senhor Adelino. Nós não sabemos se algum dia ele foi parar em uma delegacia por perseguições médicas. E agora, eu peço licença a vocês para contarem um caso que aconteceu com a minha família. Minha mãe e minha tia, que morava em Santos. Um dia, minha mãe recebeu uma carta da minha tia pedindo que ela solicitasse ao senhor Adelino de Carvalho uma receita. Conseguindo a receita, minha mãe enviou-a para Santos. E ao receber a receita, meu tio foi à farmácia e comprou os medicamentos. Mas aconteceu que um medicamento estava em falta na farmácia e foi trocado por outro que tinha as mesmas indicações. E o farmacêutico disse que era igual, era como o outro. Passado um tempo, voltaram a pedir outra receita. A receita foi conseguida, mas com uma recomendação, ao final: não substituir medicamentos, pelo espírito de Bittencourt Sampaio. Minha mãe só foi entender o porquê da recomendação, porque ao receber a receita, meu tio lembrou do episódio acontecido com a troca de um medicamento e relatou o fato para minha mãe. Esse fato, como outros que aconteceram com o senhor Adelino, demonstram a limpeza e a segurança mediúnica do médium Adelino de Carvalho,
bem como o seu grau de sintonia com a espiritualidade responsável pelo receituário, que era Bittencourt Sampaio. Que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos continuar unidos junto a essa casa que ajuda tantos pelos princípios ensinados no Evangelho de Jesus e adotados, e os princípios kardecianos adotados no nosso centro espírita. Princípios de paz, de amor, de estudo e de caridade. Que Jesus nos abençoe. Obrigada e fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Cidinha o relato destes casos ocorridos com o patrono de nossa casa espírita, que são também registros históricos, né? Existem outros, mas a gente não tem conhecimento assim da exatidão. Mas sempre fica uma informação do receituário do senhor Adelino para uma família, para outra, o alcance da mediunidade dele. E nos contou a Celeste Helena Carvalho, hoje no mundo espiritual, presidente, quando encarnada, do Centro Espírita Bento Polveiro, que o senhor Adelino e o Bento Polveiro eram muito amigos. Eles trabalhavam juntos, além do Joaquim Cassiano e também o tio Alfredo. Então, o senhor Antônio Fonseca, falando sobre o Bento Polveiro, ele narrou o seguinte episódio, não é caso, né? Ele disse que o Bento Polveiro tinha uma mediunidade que ele via quando as pessoas solicitavam ajuda e a pessoa estivesse doente, a que solicitou ajuda, ele via por dentro daquela pessoa a enfermidade. E o espírito receitava, através do senhor Adelino, a medicação para aquela pessoa, sem um conversar com o outro, não é? Então, o senhor Antônio Fonseca que relatou para Celeste Helena esse caso. Então, eles dois, juntamente com o senhor Joaquim Cassiano e o tio Alfredo, trabalharam muito juntos. E eles tinham, o Bento Polveiro tinha uma reunião aos domingos, né? E o senhor Adelino estava também muito presente nessa reunião. É o que nós sabemos, nós temos outras coisas a mais, mas o tempo já está esgotando. Eu não falei para vocês, mas pelo tanto de participações não caberia em uma hora, né? Todas as participações. Então agora, para encerrar essa noite maravilhosa, né? Desejando a nossa casa, que todos os participantes tenham muita união, muito amor pela causa espírita e pela casa espírita, muita amizade, muita dedicação em todas as tarefas, desde a mais simples, que é varrer alguma coisa, tirar as folhas, arrumar algo dentro da casa, até aquela que for considerada mais importante, embora em doutrina espírita todas são importantes. Mas desejamos a todos os frequentadores, a nós próprios e a todos os amigos, queridos amigos da casa, que tenhamos muita união. Agradecemos ao senhor Adelino de Carvalho, patrono, e ao nosso querido amigo, senhor Antônio Fonseca de Abreu, a quem recordamos com muita alegria, desejando a ele muita paz no mundo espiritual. E agora, para encerrar, nós vamos pedir a Alessandra para fazer uma prece para nós. Boa noite, caros amigos e amigas. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, agradecemos por mais essa oportunidade de termos reunidos os seus santos nomes. Agradecemos também aos espíritos benfeitores e amigos que nos auxiliaram e acompanharam nos estudos evangélicos de hoje, por todas as bênçãos e esclarecimentos, e que essas lições se gravem em nossas almas e que possamos pôr em prática todo o aprendizado de hoje, e que cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor. Pedimos, Senhor, bênçãos e luz por nossa casa espírita Adelino de Carvalho, por mais um ano de caridade e amor, e rogamos a Jesus e aos benfeitores espirituais que ampare
a todos os dirigentes e trabalhadores desta casa abençoada. Senhor, paz e saúde para todos nós, para os que não puderam participar da reunião de hoje, por nossos familiares e amigos, para o restabelecimento da saúde dos enfermos, iluminação dos espíritos sofredores, paz e saúde à humanidade inteira. Em vosso nome, meu Pai, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, de Ismael, guia espiritual do Brasil, dos nossos guias e protetores, do guia espiritual dessa reunião, pedimos permissão para encerrá-la. Graças a Deus. E agradecida por mais essa oportunidade, peço paz para todos, que Jesus nos abençoe. E assim, queridas amigas, queridos amigos, chegamos ao final de nossa reunião comemorativa. Embora durante o mês de agosto nós estaremos sempre comemorando o 60º aniversário da casa, ou seja, ela entrou para a terceira idade, né? Muito obrigada a todos, fiquemos todos com Deus, que Ele nos abençoe hoje e sempre.